Ok, Agora sim. Bom perfeito, toque. perfeito. Não tem problema, vamos lá então. Grato pela palavra. Boa tarde a todos, a todos e a todes. Sejam muito bem-vindos ao webinar sobre a pesquisa latino-americana de pessoas LGBTQIA+, em ambiente de trabalho, como estamos. Kelly, por gentileza, o slide de descanso, o primeiro? Sim. Aqui a gente, perfeito, perfeito. Obrigado, Kelly. Nós estamos todos remotos aqui. Eu peço a gentileza de áudios desligados e caso a gente perceba alguma dificuldade de conexão, vídeos para além da Kelly, o meu, da Maitê, da Luanda e do Arturo, também desligados caso a gente tenha alguma dificuldade. Eu dou as boas-vindas a todos. Este webinar ele é uma co-realização entre as consultorias Integra Diversidade e Diálogos entre Nós, Diversidade e Inclusão. Ele tem o apoio da Transempregos, da Aliança Nacional LGBTI+, das Comissões de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo e da OAB Seccional Lapa, também da Associação Brasileira de Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, ABM-LBT, e com um apoio também das consultorias latinas Nodos, Argentina, Nodos, México, MSN, Uruguai e Sentido, Colômbia. Eu sou o Guilherme Gobato, eu vou rapidamente me autodescrever, caso tenha alguma pessoa cega ou com deficiência visual nos acompanhando online e após offline. Vou apresentar as minhas colegas e amigas aqui da sala e depois eu me apresento ao final. Eu sou um homem que me autodeclaro branco, cis, gênero gay, estou usando um óculos de grau, uma camisa xadrez verde. Estou aqui na sala de casa com paredes claras atrás de mim e algumas plantas. Eu vou então apresentar as três painelistas, ao final eu me apresento. Ela, colombiana, residente no Brasil há 17 anos, antropóloga urbana pela Universidade de Los Andes, na Colômbia, e mestre em desenvolvimento internacional sustentável pela Brandeis University, nos Estados Unidos. Atua com temas LGBTQI+, juventude e gênero desde 96 e trabalhou em instituições como o Banco Mundial em Washington, a Coordenadoria da Juventude da Prefeitura de São Paulo, o Centro Cultural da Juventude na Zona Norte de São Paulo e a ONG Instituto Sou da Paz. Desde 2012, se dedica à consultoria em inclusão e diversidade, fundou e também é fundadora e consultora sênior da Consultoria Integra Diversidade, uma das realizadoras deste webinar. Participa da Rede de Mulheres Imigrantes Lésbicas e Bissexuais de São Paulo, Rede MILB. Keilin Nieto, gratidão por estar aqui. Vamos juntos. Obrigada, Gui. Obrigada. Vamos juntos. Ela, militante de direitos humanos desde 1990, LinkedIn Top Voice 2019, é embaixadora da Rede Mulher Empreendedora, a maior rede de empreendedorismo feminino no Brasil, com cerca de 550 mil mulheres. Cofundadora do projeto Transempregos desde 2013, que já empregou milhares de pessoas trans no mercado de trabalho formal. Consultora e mentora sobre inclusão, diversidade e humanização, cofundadora da Integra Diversidade, uma das co-realizadoras aqui, que é uma consultoria especializada em inclusão e diversidade, constituída somente por mulheres e que trabalha todos os eixos de modo transversal. Faz parte do Comitê Consultivo do Programa Municipal DST-AIDS e da Frente Parlamentar pelos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Estado de São Paulo. Finalista do Prêmio Cláudia 2019. Maitê Schneider, que delícia estar aqui conosco. Eva, que delícia, quanta coisa. E solteira, viu, gente? Vamos aproveitar esse webinar para falar que está solteira. Então é isso, Perfeito. gente. Um prazer estar aqui. Maravilha, gratidão, Maitê. E eu não sei se Luanda está aqui na sala, se ela já voltou.
Eu acho que não. Já está aqui, já está aqui. Já está aqui? Perfeito, Já. perfeito. Então, perdão, gente, são várias telas. Ela, advogada, especialista em direito contratual, homoafetivo e de gênero, sócia do escritório Pires, Prati e Soares, presidenta da Associação Brasileira de Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, ABM-LBT, uma das apoiadoras desse webinar. Coordenadora do Núcleo de Mulheres LGBTs e Gênero na Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo, diretora, tesoureira do GADVIS, Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, coordenadora também do projeto Diversidade Importa, no movimento Mulheres com Direito. Membro das comissões da Mulher Advogada e da Igualdade Racial da OAB São Paulo, da ABMCJ São Paulo, Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, do Conselho de Advogados do Brasil e da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vou até tomar uma água depois dessa apresentação. Gratidão, Luanda, por estar conosco. Deus, eu podia ter parado no Luanda Pires, amor. Tá certo, não. O que é bom tem que se falar. É um prazer estar aqui com todos. Muito obrigada pelo convite à ABM-LBT também. Eu sou Luanda Pires, sou uma mulher cis, negra, de cabelo raspado e estou vestindo branco com a bandeira do orgulho ao fundo. Maravilha, Luanda. Maitê, nós esquecemos da sua autodescrição. Desculpa. Eu falei que eu estava solteira, gente. Olha só que louco. Mas, enfim, vamos continuar para a parte. Vai que agora o solteira desencalha. Eu sou uma mulher que estou loira nesse momento, mas já fui de todas as cores. Né? Eu estou com um decote bem profundo. É uma blusa preta. Tenho olhos claros, pele branca. Me identifico com uma pessoa de pele branca. E atrás de mim tem o meu quarto. Olha que louco, gente. Sejam bem-vindos. Ótimo. Gratidão, Maitê. Eu sou Guilherme Gobato, sou sócio fundador da Diálogos Entre Nós, Diversidade e Inclusão, uma consultoria de conteúdo focada em pautas interseccionais, étnico-racial, LGBT, QIA+, pessoas com deficiência e igualdade de gênero. Também membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo, fui avaliador externo do Great Place to Work entre 2012 e 2019, e é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Kaylin, por gentileza, você sobe o vídeo do Tony? Kaylin, nos ouve? Ela está sem som. Liga o som, Kaylin. Sim, desculpa. Perfeito, maravilha. Temos agora o vídeo de um dos apoiadores que não pôde estar conosco aqui. Pode mandar, Kaylin. Eu sou o Tony Reis e estou aqui para comentar um pouco sobre a pesquisa que foi feita no ambiente corporativo, que foi feita e impulsionada pela Nodos Argentina, com a parceria da Íntegra Diversidade do Brasil, Sentido da Colômbia, Nodos México e MSN Consultoria do Uruguai, com apoio da UNAIDS. Nós, da Aliança, apoiamos, distribuímos e compartilhamos essa pesquisa, que trouxe um dado que nós sabemos, pelas denúncias. Eu tenho 36 anos de trabalho com os direitos humanos da comunidade LGBTI+, que 74% da comunidade LGBTI+, já sofreu algum tipo de discriminação, assédio no local de trabalho. É um dado muito alarmante para a gente, em termos de região da América Latina, e bate muito com um estudo que eu coordenei também na América Latina, foi em 7 países, e coloca que 73% da nossa comunidade já sofreu algum tipo de bullying nas escolas. Então, com esses dados, a gente tem que fazer um trabalho de sensibilização das empresas, das corporações, para que respeitem a orientação sexual e a identidade de gênero, que é importante a questão da criminalização da LGBTfobia, como aconteceu aqui no Brasil, que hoje a LGBTfobia é considerada um tipo de racismo. Nesse sentido, precisamos que as empresas façam um trabalho de sensibilização com as chefias e com a comunidade. Isso também
dois dados que eu queria comentar, que em 1990 nós tínhamos em torno de 5% de apoio na sociedade. Hoje está chegando a 67% de apoio. Ou seja, as empresas têm um trabalho a ser feito com os seus colaboradores e colaboradoras, com seus fornecedores, para que a gente diminua o estigma, o preconceito, a discriminação e a violência. Parabéns pela pesquisa, e eu acho que vai dar insumos para a gente fazer um trabalho na área da defesa dos direitos humanos da comunidade LGBTI+. Nem menos, nem mais, direitos iguais. Agradecemos virtualmente ao Tony pela gentileza da palavra. Eu pediria ao Arturo, que representa aqui a Nodus Argentina, para se apresentar a nós. Ele falará em espanhol e, com certeza, pela língua do coração, todos vamos compreender. Por favor, Arturo. Bueno, muchas gracias y de antemano disculpas por no hablar en portugués. Voy a hablar lento. Primero, muchas gracias a ustedes por habernos hecho este espacio en la presentación de los resultados de Brasil. Yo soy mexicano, soy varón cis, mexicano con 17 años viviendo acá en Argentina. Soy mestizo de abuelos indígenas y españoles. Y esta es mi casa, y además soy artista, como pueden ver atrás, uno de los lienzos de las obras que estoy trabajando ahora. Soy el director ejecutivo y fundador de Nodos, que es una consultora mediante la cual buscamos que los espacios laborales sean equitativos e igualitarios para todas y todos, pero sobre todo construir espacios donde las personas no tengan que sufrir por ser quienes son. Y esta es la lógica por la cual nosotros impulsamos las investigaciones, porque sabemos que los números son muchas veces los que mueven las agendas. Uno puede hablar sobre el dolor individual o el sufrimiento individual, y a veces esas que son las historias que más importan son las que no son escuchadas. En las organizaciones muchas veces lo que necesitan son los números, ¿no? Estos porcentajes, estos datos que son fríos, pero que les hacen sentido. Y en ese sentido, desde Nodos impulsamos distintas investigaciones y también nos dimos cuenta que es importante tener una mirada más regional. ¿Por qué? Porque las investigaciones, sobre todo en diversidad e inclusión, muchas nos vienen desde el norte, ¿no? Con metodologías del norte o con datos del norte. Y nada, sin desmerecer el conocimiento que pueden tener en otros países, no hablan de nosotros ni de nuestras realidades, y tampoco desde nuestras miradas. Y tampoco queríamos este año hacer lo mismo desde Argentina, no queríamos hacer una lectura de la región desde una mirada de Argentina, y por eso invitamos y nos asociamos, más que invitar, nos asociamos con estas 4 organizaciones maravillosas para trabajar los datos por país. Porque además es importante que cada país pueda leer los datos desde su propio contexto, desde lo que está pasando. Y en este ejercicio es que estamos aprendiendo un montón y estando muy contentos, es que, bueno, Integra Diversidade hace este trabajo, y la verdad es que fue bastante importante, porque implicó no solo toda la traducción, obviamente, de todos los procesos, sino también darnos a nosotros una mirada que no estábamos teniendo, que era de una mirada del Brasil y de cómo se vive la diversidad sexual en Brasil. Y que más allá de que en otros países las poblaciones, por ejemplo, afro, no son tan grandes, sí las estábamos omitiendo, ¿no? Entonces, la posibilidad de incorporar una serie de temas que Integra nos hizo ver fue como muy importante, y creo que por eso el resultado final, en el cual todavía estamos trabajando, vamos a poder tener, es una mirada no solo regional, sino también una mirada más contextual y de país de esto, de los datos. Y por otro lado creo que esta encuesta lo que nos va a permitir es desnaturalizar el acoso, ¿no? Desnaturalizar la broma, decir
Eso no es una broma, eso no es un comentario cualquiera, eso es acoso, eso es violencia y eso es discriminación. Y sobre todo, eso me duele, me lastima y además me lleva a creer que valgo menos. Entonces, ¿qué son estos dos datos que seguramente que ustedes ya van a mostrar más adelante, pero que tiene que ver con eso, con desnaturalicemos el maltrato a nuestra población, a nuestra comunidad. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Perfeito. Muito obrigada, Arturo. Obrigada pela apresentação, né? Eu acho que conseguimos entender bem. Sim, Guilherme, vamos dar sequência na nossa apresentação? Sim. Obrigado, Arturo, muitas graças. Você pode subir, por gentileza, aquele, já o segundo slide. E aí eu já conduzo aqui, eu conduzo. Lembrando, pessoal, aquele e eu, nós estamos comediando esse webinar. É um webinar feito a várias mãos, então teremos participações a todo momento da Maitê, da Luanda, e assim a gente constrói coletivamente, juntos, juntas e juntos, uma realidade melhor para todos. Os objetivos da pesquisa latino-americana sobre assédio, violência e discriminação à diversidade sexual no local de trabalho, ela contou com essa coalizão de consultorias latinas com o apoio da ONU-SIDA, em espanhol, ou UNAIDS, em português. Os objetivos foram fundamentalmente percebermos o assédio, violência e discriminação por motivos de orientação sexual ou mesmo identidade de gênero em empresas, em ambientes corporativos, laborais, na América Latina. Dentre objetivos amplos, perseguimos entender as características da população LGBTQIA+ respondente, as suas diferentes exposições a assédios, violências e discriminações sofridas em ambientes de trabalho, estudar também como esses dados se correlacionam em termos de identidade de gênero e orientação sexual, definindo finalmente o grau de desenvolvimento para que possamos, então, fomentar políticas públicas e mesmo políticas corporativas, fundamentalmente, sobre a diversidade sexual e de gênero nas empresas e organizações da América Latina. Perfeito, Kelly. Aqui, então, eu vou rapidamente apresentar o perfil demográfico dessa pesquisa. Por gentileza, Kelly. O próximo slide. Perfeito, maravilha, obrigado. Como aquele mesmo mencionou e o Arturo ressaltou, 1.574 respondentes para toda a América Latina, num perfil inicialmente por identidade de gênero. Como é que os respondentes se percebem? Aqui temos uma primeira constatação, né? Cerca de 56% se percebem como homens, seguidos por mulheres, com 29%, e depois outras identidades de gênero, não binário, queer, mesmo pessoas trans, enquanto homens e mulheres trans respondem ali por cerca de 7% do total de respondentes. E aqui eu lanço uma primeira provocação do porquê homens, gays, cisgêneros são os que mais responderam essa pesquisa. Eu lançaria até essa questão para a própria Maitê, para a própria Luanda, talvez nos lembrando sobre visibilidades e invisibilidades dentro do espectro LGBT. Bom, na minha opinião, reflete o que a gente já sabe, né? Reflete que, primeiro, né, pessoas trans são em números muito minoritários na inserção no mercado de trabalho, né? Essa pesquisa foi relacionada ao mercado de trabalho, principalmente vinculada ao mercado de trabalho no mundo corporativo. A gente que trabalha com a Transemprego há quase 7 anos sabe da dificuldade, logicamente, né, e do quanto as empresas ainda falam, em primeiro lugar, que fazem inclusão LGBT. Então, isso é um mito, né? Quando muito, as empresas fazem inclusão né? L, com uma certa modéstia, B, numa maneira bem sofrida, e T, ainda muito arrastada, né?
Então, de maneira que essa pesquisa só traz realmente os dados de maneira a comprovar que a gente não pode ainda falar em inclusão T quando a gente fala em questão de identidade de gênero e orientação sexual, né? Os dados ainda são muito baixos, né? A gente vai aprofundar aqui durante essa pesquisa, falando com vocês durante esse webinar, que vai ser muito rico, de motivos que podem levar a isso. Enfim, a gente pode trazer dados, inclusive da Transemprego, para além dos que estão aqui, mas acho que é legal a gente focar na pesquisa, que já tem dados muito abrangentes com relação a isso, mas para mim não me assusta isso, né? Eu acho até um número razoavelmente grande em termos de corporações, né? Depois a gente vai, inclusive, falar sobre essas identidades e como essas identidades se apercebem, né? Dentro da questão de binário, não binário, entende? É muito legal a gente notar nessa amostragem aqui dos 1.584 casos, é um número muito grande de pessoas se identificando como não binárias ou queers, né? E isso na Transemprego a gente tem notado, né? Quando a Transemprego começou há 7 anos atrás, o número de pessoas que se identificavam como travestis e pessoas trans era mais ou menos parecido, e o número de pessoas não binárias era muito baixo. Hoje em dia, na própria Transemprego, nos cadastros da Transemprego, o número de pessoas não binárias é totalmente crescente, né? Então, e a dificuldade do mercado em aceitar pessoas não binárias também é crescente, tanto quanto o número de pessoas que tem crescido como pessoas não binárias, né? Até porque, isso a gente pode falar mais na frente, mas ainda são higienistas tanto com relação à passabilidade, que eu não gosto do termo, né? Passabilidade, para quem não sabe, é quando uma pessoa... Acho que travou o sinal. Também não ouço mais. Eu vou prosseguir aqui, quando a Maitê voltar, a gente... Alô, já voltou. Voltou. Alô? Oi, você estava falando sobre passabilidade e aí passaria a palavra para a Luana, talvez. Não, só terminando, só a questão da passabilidade, né? Que ainda são muito higienistas por questão de passabilidade, ainda é muito higienista por questão de raça, de etnias, né? As contratações ainda são extremamente brancas, na maioria das vezes, principalmente relacionadas à identidade de gênero. Elas não são periféricas, elas ainda são extremamente elitistas, as contratações de pessoas transgêneras. Quando pequenas, como é o que eu falei, elas ainda são muito elitistas. Então, eu acho que esses dados só confirmam aquilo que a gente vê e o quanto a gente tem que evoluir, né? Perfeito. Gratidão, Maitê. Luanda? Exatamente isso que a Maitê falou, né? Para a gente, apesar dos números serem assustadores, a gente que trabalha com isso, a gente está tão acostumado que esses números só vêm para ratificar essa questão, essa falta de equidade em todos os sentidos que a gente tanto fala, né? A invisibilidade também das mulheres lésbicas, ainda que cis está muito exposta nas amostras, né? Representamos metade da porcentagem dos homens. É assustador o quanto esse acesso é dificultado por questões unicamente de gênero, confirmando o que a gente já sabe, e fazendo o recorte aí para a raça, que 92% das pessoas entrevistadas são declaradamente brancas, né? Quer dizer que o mercado de trabalho, quando recepciona pessoas LGBTIs, ou ainda pessoas LBTs, não recepciona as pessoas LBTs. O mercado de trabalho ele vem recepcionando homens cis e brancos. São recortes que aprofundam a vulnerabilidade das pessoas, LGBTIs em geral, das mulheres e das pessoas negras. Porque onde estão as pessoas trans? Onde estão as pessoas negras? Onde estão as pessoas indígenas? Estão desempregadas ou ocupando subempregos. Né? Então, essa pesquisa maravilhosamente construída, ela vem para demonstrar de forma quantitativa que o acesso ao mercado de trabalho e o desenvolvimento de um negócio sólido na construção das sociedades latino-americanas são muito complicados para nós mulheres. E quando falamos de mulheres negras, LGBTs, e começamos a analisar de uma forma interseccional, com cada uma, né, observando cada uma das nossas peculiaridades enquanto mulheres, esse acesso, essa permanência no mercado demonstram-se muito mais difícil. E essa Desculpa, eu tinha uma interpelação também para a Luanda, para a Maitê. Diz aqui o Welton que todas as pesquisas mostram que há mais gays que LGBT. Eu não sei se ele se refere
no mundo, na sociedade como um todo, ou as empresas? Eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês responderiam para o Welton. Eu acredito que seja com relação às empresas, né? Com relação ao mundo, logicamente, a gente sabe, né? Que se a gente tem mais mulheres, como um todo, o Elton está falando aqui como um todo, o Elton está falando. Eu acredito que nas empresas, entende? O recorte das empresas é muito mais visível, né? A gente tem dificuldade ainda de mulheres nas empresas, são poucas as mulheres que conseguem fazer uma igualdade de gênero, né? E as que conseguem fazer isso na base, sem levar isso para questões de C-level, sem levar isso para questões de gerência e coisas do tipo, né? Então, não dá para a gente falar que existe uma igualdade, que existe, no mínimo, uma equidade, né? Não vou nem falar em igualdade, que seria ainda mais injusto com relação a tanta diferença que a gente tem, mas com relação à equidade no meio corporativo. O meio corporativo é o meio que é dominado por homens, principalmente na parte de gerências. Hoje em dia, as grandes empresas, as empresas que a gente diz aí, que o Gui já falou, do Great Place to Work, as empresas um pouco mais humanizadas, conseguem ter uma paridade aí entre homens e mulheres, raríssimas e raríssimas, eu falo, que dá para contar no dedo as empresas que conseguem ter mulheres, na sua maioria, com grau de gerência, de C-level, de nível 1 para cima, entende? Então, é muito raro. Quando a gente fala, então, em lideranças, né? Eu acho muito legal o recorte que a Super Luanda trouxe, quando a gente fala de transversalidade, das interseccionalidades, quando a gente fala da mulher negra, então, quando a gente fala mulher negra em liderança, a gente está falando de 0,4% dentro do corporativo. Então, quer dizer, não dá para a gente falar, e a gente está falando na vida real de 53% de pessoas, né, segundo o nosso censo, que a gente sabe que é muito maior, porque ainda tem as pessoas que são negras e não se percebem negras, porque até esse desserviço a nossa sociedade conseguiu prestar de embranquecer essas pessoas na negritude que elas têm de nascimento e de ancestralidade. Por conta disso, eu acho que como um todo, esse recorte só veio a somar o que existe, entende? Que é normalmente o apoio. Na transemprego, um dado que é por fora, mas na transemprego é muito mais fácil eu empregar um homem trans do que uma mulher trans. Haja visto o machismo estrutural da nossa sociedade. Então, muito mais fácil a gente consegue colocar homens trans que mulheres trans dentro, né? Então, quer dizer, esses recortes vão se mostrando muito claramente do quanto, você não é homem, mas você é um homem quase igual a gente, então você é um pouco acima de mulher. Então, a gente vai vendo essas graduações dentro dessa escala de discriminações, exclusões dentro da nossa sociedade do corporativo muito gritantes, né? Perfeito, Luanda? E essa exclusão da população negra e população de mulheres nesses espaços, né, a falta de acesso ao mercado define o local que essas pessoas ocuparão no mercado de trabalho. Prova disso é que, se a gente for falar a nível Brasil, 90% das mulheres transexuais, 90% da população de mulheres transexuais é composta por profissionais de sexo. E se formos analisar a questão racial, a esmagadora maioria dessas mulheres é negra. Então, pensar que essa exclusão parte de questões de gênero, transpassando por questões raciais até questão de orientação e identidade de gênero, demonstra que nós precisamos pensar que as práticas de diversidade e inclusão devem ser muito bem estruturadas, porque a gente está falando da construção das nossas sociedades, como essa pesquisa aí pôde demonstrar. Ótimo. Eu queria só acrescentar uma coisa rapidamente. Eu acho que é bastante importante a gente pensar a forma como nós estamos comunicando esses espaços, seja nas pesquisas, seja nas próprias empresas, esses espaços ditos LGBTIA+, ou QIA+. Por quê? Porque consistentemente vemos que as mulheres lésbicas ou bissexuais e mulheres trans também, seja qualquer orientação sexual, elas têm uma dificuldade que permeia não só as questões de orientação sexual, mas também questões de gênero, né? Então, esses espaços ditos abertos para a diversidade sexual e de gênero, eles muitas vezes utilizam formas de comunicação que têm mais eco com os homens gays. A exposição das mulheres não só vai causar alguns constrangimentos e violências por causa da sua orientação sexual, mas também vão somar
vão somar outras formas, né, muito direcionadas a respeito do machismo, da misoginia, né, de desqualificação justamente por serem lésbicas, bissexuais ou trans, né? Então, eu acho que a forma como nós estamos comunicando as ações, seja dentro das empresas como fora das empresas, de espaços de comunicação, precisam ser melhor pensadas para se dirigirem mais diretamente a incentivar a participação e a levar em conta as questões específicas, as necessidades específicas do que seja lesbofobia, que é diferente daquilo que as pessoas entendem como homofobia, né? O que é a lesbofobia? O que é a bifobia? O que é a transfobia? O que quer dizer todas essas manifestações específicas para cada uma das populações? Então, só queria contribuir isso para pensarmos as formas de comunicar e, de fato, incentivar a participação para além dos homens gays nesses espaços. Perfeito, Keilen. Por gentileza, você sobe o próximo slide. E tudo que Keilen, Luanda e Maitê contribuíram aqui vai muito ao encontro, em concordância, com um padrão imposto pela branquitude, pela cisgeneridade e pela questão de serem, infelizmente, e eu me coloco numa posição muito humilde aqui, de uma visibilidade extrema de pautas de homens cis gays, dentre movimentos LGBTs, e o perfil aqui da pesquisa responde claramente muito do acesso ou do não acesso dentre pessoas, entre narrativas do movimento LGBTQIA+. Deixa eu avançar aqui. Ok, perfeito. Então, aqui no caso, dando um prosseguimento, também houve um recorte. Todos os dados aqui são de América Latina, depois a gente abre um pouco em termos de países, tá? 90%, 92% não apresenta deficiência, tampouco adquiriu alguma deficiência que pudesse classificá-lo como. Também temos uma questão interessante aqui, que 10% dos respondentes da América Latina se identificam como povos indígenas ou nativos, num contexto muito mais amplo de América Latina do que do Brasil, evidente, porque não temos muito esta noção social, né? Então acho que isso faz muito sentido para a América Latina. Deveríamos ter, evidente, são povos originários aqui. E como a Luana também ressaltou lá atrás um pouco, 92% dos respondentes se reconhecem como pessoas não afrodescendentes, então entendamos como pessoas brancas, infelizmente, fundamentalmente. Eu não digo infelizmente, mas é interessante que haja muito mais recortes raciais para além de uma esmagadora parcela de pessoas brancas respondendo à pesquisa. Mas, enfim, são os dados apontados e, quanto a isso, nós devemos avançar sobre o tema. Por gentileza, Kellen. Aí, o que vale destacar aqui é que México, Colômbia e Brasil respondem em conjunto por quase 70% dos respondentes, seguidos por Argentina, Uruguai, Chile, e aí tem um pouco mais difuso entre os restantes países da lista. Eu estou falando aqui do quadro inferior do lado direito, né? Então, essa pesquisa ela conseguiu respondentes de 18 países da América Latina, e onde foram interseccionados os dados, a origem, o país de nascimento desses 1.500, quase 1.600 respondentes, e o país de residência. Então, em termos nacionais, o Brasil ali está no terceiro bloco de respondentes. Poderia ser muito mais evidente, mas em um esforço da América Latina, eu acho que é produtivo termos uma realidade brasileira projetada na realidade da América Latina. Eu pedi alguma pergunta aqui. Desculpa, Gui, eu só queria chamar a atenção para duas questões. É importante lembrar que esta pesquisa ela foi lançada e realizada no mês de junho, e o ambiente que estava sendo vivenciado no meio da pandemia, sabe, com uma série de incertezas econômicas, com variados graus de respostas, tanto das empresas quanto dos governos de cada país,
influenciou, a gente acredita que influenciou também no número de respostas, né? O Brasil crescendo, como continua crescendo, né? Nos números de pessoas infectadas e pessoas falecidas por Covid-19, e uma crescente incerteza sobre o futuro, sobre a segurança do trabalho, sobre a vida toda, né? Então, esse impacto, ele também é muito forte, pode-se ver muito forte na participação do Brasil, né? Que sendo o país mais populoso, e depois vem o México, conseguimos, no meio desse cenário, mais ou menos a participação de 291 pessoas. É interessante comparar os números da tabela do lado esquerdo e da tabela do lado direito, a menorzinha, porque a gente vê ali que as pessoas do país de nascimento, nos 4 primeiros casos, por exemplo, são menores que o país de residência. Isso quer dizer que várias pessoas imigrantes no México, pessoas imigrantes na Colômbia, no Brasil e na Argentina, responderam a essa pesquisa. Então, eu acho interessante ver que, apesar de alguns números baixos, há pessoas imigrantes também respondendo essa pesquisa. Uma outra coisa é que quando a gente fala América do Sul, como diz lá embaixo no pé de página, são os outros países da América do Sul que representaram menores números, menores do que 30 participações. Então, Bolívia, Equador, Paraguai, Peru e Venezuela. Porém, temos uma amostra, uma participação mesmo que um pouco menor de outros países, bastante interessante em termos de composição do mosaico, né? Do México até a Patagônia toda. Só um adendo, complementando e vindo... Claro, vamos lá. Sequência ao que a Kay falou, é muito interessante a gente ter, né? Apesar de todos esses pormenores que a Kaylin ressaltou, é muito interessante a gente ter México e Brasil despontando aí, né, como, enfim, as pessoas que responderam a pesquisa, e a gente ter esses números, porque México e Brasil são, né, aí no top de países, eles estão no top de países que mais são inseguros para a população LGBTI viver, né? Então, isso que demonstra e ratifica o trabalho sério dessa pesquisa, porque ela realmente corresponde à realidade, apesar dos pormenores que a Kaylin ressaltou. Ótimo, ótimo. E também, né, Kaylin, como você ressaltou em alguns calls de alinhamentos que tivemos antes, né, é oportuno também destacar que, embora tenha tido uma pequena frequência, um pequeno número reduzido de respondentes de alguns países, como El Salvador, Honduras, mesmo Paraguai e tal, é oportuno lembrar que são países aqui, para a realidade brasileira, uma realidade muito distante, né? Imagina a América Central, talvez muitos de nós, eu me vulnerabilizo, não saibamos apontar de cima a baixo a sequência exata de países, tampouco a realidade nacional pelas quais as pessoas LGBTQIA+, passam naqueles mesmos países, né? Isso é uma questão também, né, de talvez uma ausência de coletividade latino-americana a partir do Brasil, em termos, mas é oportuno também lembrar que, enquanto dores, enquanto violências e preconceitos, cada resposta conta, e é para isso que a gente coloca dados da América Latina. Por gentileza, Kaylin, acho que já está encaminhando para o último perfil de respondentes. Perguntaram aqui eu peguei um comentário, onde os dados estão disponibilizados. Kaylin, lá na frente tem o endereço blog. Perdão? Só para esses dados serão plenamente acessados e logo mais à frente nós falaremos onde. O próximo slide, por gentileza. Mas a Verônica acabou de postar o link direto, onde vocês podem acessar antes da gente fazer a pronta. A Verônica acabou de postar no próprio chat. Então, quem quiser ter acesso direto, pode estar acessando o próprio chat, que
que a Verônica acabou de postar o link. Maravilha, Maite. Obrigado, Verônica. Estou aqui na tela do celular, com outra tela do computador, é difícil acompanhar o bate-papo. Aqui, então, o último perfil de respondentes, entre idade média, é uma idade média não relativamente jovem, tem 32 anos de idade média, e com respondentes entre 18 anos até 65 anos, com uma prevalecência, inclusive, nos últimos 12 meses de trabalho, na área, salvo engano, na área privada, é isso que é 56%? Sim. Na área pública, 20%. Depois, autônomos, independentes, os restantes, 17%. Em termos de escolaridade, tem uma prevalecência por grau universitário, 57%, seguido por pós-graduação, 33%, e ensino médio. Então, não temos, dentre os respondentes, ninguém com ensino fundamental apenas. Por um momento aqui, é interessante destacar a realidade nacional e latino-americana dentro de um país, né, o que é considerado pelo acesso bem serviços de renda, podem ser a classe média de outros países em situação econômica mais alta, lá pode ser considerada classe alta, mas enfim, em termos da América Latina, 52% dos respondentes consideram classe média, e 16% classe alta, e as outras mais Tá cortando bastante o áudio, viu, Gui? Gui, tá cortando bastante o teu áudio, tá. Gui. Eu vou passar a palavra para a Kenny, então. Acho que minha conexão com problema. Bom, então, interessante a gente ver esse quadro, né, da parte inferior direita, apontando que a esmagadora maioria das pessoas, e eu acho que também, né, refletindo o grau de educação alcançado, né, a gente tem uma alta participação de classe média e média alta, né, que constituem aí praticamente 70% das pessoas respondentes, e com o restante de classe média baixa ou baixa. Então, eu acho que isso também tem a ver com o tipo de divulgação que a própria pesquisa teve, né, dentro das empresas. Vamos passar, então, para o próximo slide. Não sei se o Gui já está... Aí eu só vou fazer uma observação, né? A maioria, eu acredito, pelo menos da parte do Brasil, aí eu estou falando do Brasil, que a maioria das pessoas aí veio realmente respondida através do LinkedIn, da rede LinkedIn, e a gente sabe que, infelizmente, quanto mais para a base, menos essas pessoas estão no LinkedIn, infelizmente, né? Então, acaba o nosso recorte ficando voltado para a relação fora do Brasil, talvez haja diferença, né? Então, quer dizer, eu não sei, eu estou falando pelo Brasil, mas no Brasil ela foi extremamente difundida nas redes através do LinkedIn, que realmente a gente sabe que tem essa classe que realmente foi totalmente predominante nas respostas, né? Exatamente, Maite. Ótima colocação, justamente. E por isso também que a gente incita, né, a gente estimula as pessoas a acessarem, se registrarem, cadastrarem no LinkedIn, porque abre um mundo, né, de acesso a oportunidades e oportunidades mais qualificadas. Kellen, o som está um pouco abafado, desculpa. O meu som? Isso, ou alguém está com o áudio aberto, infelizmente, mas você estava falando de incentivos à rede LinkedIn para respondentes. Isso, para acessar também outro tipo de oportunidades, também oportunidades mais qualificadas. Mas, enfim, sim, há uma elitização que também vem atrelada, né, às respostas por ter sido veiculado também fortemente através do LinkedIn. Então, vamos passar para a nossa próxima slide sobre resultados. E eu acho que aqui é bastante interessante o que a gente pode ver, porque quando as pessoas, e vocês vão acompanhar isso, eu acho que uma constante
bastante, né, do que a gente vê em outras questões que não só recorte LGBTQIA+. Quando você pergunta para as pessoas se elas sofreram no último ano situações de assédio, violência e ou discriminação pela sua orientação sexual e ou identidade de gênero, as pessoas imediatamente, poucas pessoas imediatamente reconhecem terem sofrido algum tipo de violência, né, o assédio. Então, 62,8% das pessoas declararam que não sofreram assédio, violência ou discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero, e só essas aqui, de 27%, né, por orientação sexual, 5,5% por identidade de gênero e 4,4% por orientação sexual e identidade de gênero, né? Agora, neste outro slide, se no seu espaço de trabalho você sentiu alguma represália, obstáculo ou dificuldade depois de se declarar LGBTIQ+, ou quando saiu do armário, né? E olha só, quase 55% das pessoas falou que não teve nenhuma represália, obstáculo, dificuldade. Eu me declarei ou saí do armário e não tive represália, obstáculo ou dificuldade, né? Aquelas pessoas que falaram sim, me declarei e sim tive dificuldade, né, me trouxe problemas, foram só 12,8%. Porém, temos uma porcentagem acumulada de 32% e pouco que não se declarou, né, não saiu do armário por medo de represálias ou por outros motivos, né? Então, este 33%, 32% é bastante significativo, né? Não sei se alguém quer comentar um pouco sobre isso ou podemos passar. Acho muito interessante, se a gente for cruzar esses dados, né? 37,2% reconhece ter vivido algum tipo de violência e o número dobra, né, para 74% quando se lista as experiências, né? Para mim isso é a clara naturalização da violência. Essas pessoas são tão expostas, né? Nós somos tão expostos às agressões no decorrer da vida, principalmente às microagressões, e nós passamos a não entendê-las como agressões, né? É a mesma coisa que acontece quando a gente fala sobre violência de gênero, fazendo uma intersecção aqui direta com o nosso machismo de cada dia, e o racismo. São agressões que podem ser apontadas em todas as classes sociais, porque são legitimadas pela sociedade, mas que a gente passa a não reconhecê-las enquanto violência. Boa, Luanda. Vocês me ouvem? Eu tive que ligar o áudio, o microfone. Eu acho até que... Pode falar? Pode. Eu acho que esse dado trazido pela Luanda é ótimo, né? Eu acho que o recorte é bem esse, né? Até que ponto a gente percebe realmente que a gente está tendo... que a gente está sofrendo discriminação, né? A gente fala tanto de vieses inconscientes da empresa, desse lugar onde tem os vieses, né? Que é a questão do preconceito, que todos temos, afinal, vivemos nessa sociedade preconceituosa, arte em paração, né? Só que muitas vezes a gente não interpreta a ação como uma ação discriminatória, porque a gente já somatizou certas coisas como normais, como naturais, como, tudo bem, foi só uma brincadeira. Eu sei que ele não quis dizer isso, mesmo que ele faça isso sempre. Isso acontece muito com relação a mulheres, principalmente mulheres que estão ascendendo em cargos, em plano de carreira, que você, eu não vou ser a chata que vou reclamar, eu não vou ser a assertiva que vou ser tida como uma pessoa chata que sempre ocasiona problema, eu não vou ficar falando sempre da questão da mulher, trazendo isso, porque senão vão achar que é mimimi. Tudo isso, quando você deixa de você ser você, porque você não tem um ambiente com segurança psicológica para poder ser você na plenitude, é sim um ato discriminatório, que muitas vezes a gente tenta não entender como tal para conseguir
continuar galgando esses lugares, esses postos. Porque quando a gente se fecha a isso, você consegue um pouco mais lá na frente. Só que chega lá na frente e se torna tão insuportável, porque você aguenta um pouco aqui, quando você vai ver o teu copo está tão cheio, que a gente começa a ver cada vez mais lideranças reclamando do quanto tiveram que aguentar para chegar onde estão. Principalmente quando essas lideranças, exatamente, Lucas, engolir sapos vira uma rotina, né? A pessoa engole sapo achando que vai comer um boi lá na frente e depois descobre que, tipo, nossa, eu sou vegana, então nem sapo nem boi adiantava, né? Então, dentro disso tudo, entende, Lucas? Você começa a ver realmente que não vale a pena a gente se sujeitar a isso, entende? Se a gente começar a ver que, tipo assim, a piadinha da pessoa na minha família é só uma piadinha, mas no fundo ele deixa eu ficar na casa dele, então parece que elas por elas. Olha, ele faz piadinha comigo no ambiente de trabalho, mas se ele fosse preconceituoso, ele nem tinha me empregado, né? E você começa a relevar uma coisa, elas por elas, achando que isso é um ganha-ganha, e não é. Porque quando a gente não identifica isso, todo mundo acaba perdendo. Quando não há denúncia sobre, a gente acaba perdendo também. É por isso que é tão importante a gente ter uma consciência do que é cada coisa, para a gente poder galgar esse caminho com relação a essa assertividade, né? Então, tá super certo essa visão da Luanda mesmo, né? Então, não me estranha também que as discriminações pareçam ser mais baixas, mas com relação às denúncias, muitas vezes elas não acontecem, porque até não tem lugares seguros de ouvidorias que se acham muito seguras para denúncia. Então, a gente vai ver lá para frente que isso vai se reforçar mesmo. Né? E é um somatório de pequenas agressões que, ao final do dia, somam muito no bem-estar, na saúde psicológica, segurança emocional de pessoas LGBTs. Então, é fundamental entendermos que você nem parece lésbico, você nem parece gay, nossa, você é uma pessoa trans, isso é uma violência de fato, e devemos ter plena consciência em desconstruir esses argumentos para dar forma a posturas mais inclusivas. Nos próximos slides, a gente vai entrar mais a fundo sobre descrever exatamente o que nós estamos falando e como esses números viram, né? Quando as pessoas param para pensar o que significa cada violência, né? E aí, como também disse a Luanda e a Maite, salta aos olhos a naturalização dessas violências. Mas antes disso, nós vamos ver um slide muito interessante, que é este. O Brasil, na sua produção de dados, não só o Brasil, como muitos outros países do mundo, precisa focar numa criação de dados que seja, como bem disse o Arturo lá da Nodos, logo no início do nosso bate-papo, precisamos atualizar os nossos dados sendo produzidos aqui no Brasil e na América Latina. Porque escutamos, né, há vários anos já, que o Brasil é o país que mais mata LGBTIQ+, no mundo. Porém, esses dados, eles estão baseados no Transgender Europe, que é uma ONG europeia que em 2016 lançou uma pesquisa, mas a gente precisa ter bastante cuidado com esses dados. Por quê? Porque eles foram dados em números absolutos. E em números absolutos, o Brasil é a 5ª população do mundo, ou a 6ª, dependendo de quem você perguntar. E quando você vê esses dados por cada 100 mil habitantes, que aí é que você entende o peso também, você vê que há outros países que são dentro daqueles que reportam dados, né, que também tem essa questão, dentro daqueles que reportam dados, a situação de Honduras, a situação de Guatemala, a situação de El Salvador é realmente alarmante nos assassinatos por cada 100 mil habitantes. E vocês podem ver aqui neste quadro, do lado esquerdo, quando diz, no último ano do seu trabalho, você sofreu, né, discriminação, assédio, violência e discriminação por causa da sua orientação sexual e identidade de gênero. Vocês veem ali que o Brasil, né, apareceu em penúltimo lugar, né, só atrás de América Central e o Caribe.
né, refletindo bastante essa violência endêmica que já existe, que é a região, de fato, mais violenta do mundo, que também se traduz em violência de gênero extrema, como nós sabemos com os casos de México e de estes outros países, que também tem causado uma migração em massa, e dentro dessas migrações em massa, além de mulheres, vemos pessoas LGBTIQIA+, fugindo dessas violências. Então, eu acho que é importante a gente prestar atenção, né, neste lado esquerdo, e também do lado direito. Eu queria também escutar ali o Guilherme, a Luanda. Por quê? Porque vocês veem nessas porcentagens de quem é que sofreu mais discriminação por grupo populacional, dentro desses 37%, acredito, dentro desses 37% que se declararam que tinham sofrido alguma agressão, assédio no último ano. Então, queria saber se talvez Luanda ou Maite pudessem comentar sobre o assunto. Querem só um minutinho, só para também ressaltar, o Brasil ele está como uma média superior ao assédio, à violência registrado na América do Sul, correto, né? Isso, registrado aos respondentes da América do Sul. Exato, ele é o penúltimo ali no gráfico, mas devemos mencionar a significância que é acima da média América do Sul de violência e assédio e pouco abaixo da América Central e Caribe. Luanda? Esse América do Sul é aqueles outros países da América do Sul que não são Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia e Brasil. Então ali temos agrupados Venezuela, Paraguai e Bolívia. Sim. Tá. A Luanda queria falar? Falo. Esses dados eles estão completamente alinhados com a nossa realidade aqui, inclusive falando nacionalmente, né? Falando a nível Brasil. A gente tem aqui para mim, eu não estou conseguindo ver aqui. A gente tem Brasil aqui 44%, América do Sul 37,7%, e a população que mais sofreu foi a população de pessoas transexuais, né? 61,4%. E a gente está falando da população que mais é morta no Brasil, né? Fazendo um recorte de gênero aqui, a população, nós somos o país que mais mata mulheres trans no mundo. A expectativa de vida dessas mulheres beira aos 30 anos aqui. E nós, enquanto o Brasil, vou puxar um pouco para casa, porque a gente precisa, né, pensar sobre isso. Segundo algumas agências internacionais, a sociedade brasileira mata muito mais homossexuais e transexuais do que os 13 países do Oriente e da África, onde ainda existe a pena de morte para homossexuais. Nós matamos a metade das pessoas LGBTs assassinadas no mundo. Então, a pesquisa ela vem ratificando, né, trazendo aí de forma quantitativa esses dados e mostrando que isso é reflexo. Se essas pessoas elas enfrentam isso na sociedade, é por óbvio, o ambiente de trabalho também será tóxico, né, da mesma forma. Legal, Luanda. Então, eu acho que a gente pode passar já para a próxima slide, que é aqui onde a virada acontece. Apesar de que 37,2% das pessoas, né, declararam numa primeira pergunta terem sofrido esses assédios e violências no primeiro ano, a partir do momento em que você começa a tipificar, a descrever o que são essas violências, o número se inverte totalmente e aí sim corrobora outras pesquisas realizadas aqui dentro do Brasil e inclusive em outros países da América Latina. Então, nós dividimos por violência simbólica, quando são comentários inadequados sobre meu corpo, gestos ou vestimenta, solicitarem-me
amavelmente ou não, que modifique a minha aparência, né? Vestimenta, corte de cabelo, gestos. Incomodei-me com piadas ou comentários negativos. Fiquei sabendo que nas minhas costas há comentários negativos sobre aspectos relacionados com a minha orientação sexual, identidade ou expressão de gênero. Fui tirado ou tirada do closet ou revelar a minha identidade de gênero sem o meu consentimento, uma violência simbólica que costuma acontecer muito nas empresas também. Já me isolaram da equipe de trabalho, não me fazem sentir parte do grupo. Já me excluíram de reuniões de trabalho ou sociais. Não usa meu nome ou os adjetivos ele e ela, né, que correspondem com a minha identidade de gênero autopercebida. Já sofri violência verbal, insultos, agressões verbais, dano à minha reputação, desqualificações, humilhações. E essas descrições são só aquelas que estão contempladas na violência simbólica. Agora temos essa outra classificação de violência institucional, muito interessante, que as pessoas costumam não conhecer ou costumam minimizar, que são: já me impediram de acessar algum espaço físico, como banheiros, comedor ou outro lugar. Já percebi tratamento desigual em benefícios, desenvolvimento de carreira, promoções e ou salário. Não recebi benefícios familiares, seguridade social de parceiro, parceira, licenças familiares, salários familiares, creche, etc. Já sofri uma diminuição drástica ou sobrecarga de tarefas, mudanças constantes de funções e ou de objetivos laborais. Mudaram meu lugar de trabalho, exemplo, um lugar menos visível ao público, tarefas que não implicassem interação com pessoas de fora da empresa, ou me demitiram do trabalho, né, como constituindo violência institucional. A violência sexual: me pediram favores sexuais a câmbio de benefícios, promoções laborais ou como forma de ameaça para não perder o meu trabalho. Recebi contato físico indesejado e inadequado. Sofri abuso sexual ou agressão sexual, entendida como qualquer forma de contato físico, com ou sem acesso carnal, com violência e sem consentimento. Depois passamos para o assédio. Sofri cyberbullying, assédio e persecução por e-mail, redes sociais, blogs, WhatsApp, websites, telefone, etc. E, finalmente, violência física. Sofri violência física como golpes, empurrões, tapas, etc. Por que nós paramos aqui para ler esta lista toda da tipificação de violência? Porque nós mesmas, entre o nosso público que nos acompanha aqui hoje, muitas vezes não estamos cientes, não temos essas informações, né, do que caracteriza cada uma destas tipificações de violência e assédio, né? E aí, bom, a gente vê que uma vez tipificadas, as respostas elas mudam, né? Eu queria saber se talvez o Gui, né, gostaria de comentar um pouco, né, sobre estas tipificações. Sim, claro. E é interessante também, não precisa voltar, mas o slide anterior, ele traz muito da questão nominando as agressões, as maiores, as menores, as microagressões. Quando nominamos, de fato, nós podemos ter a noção e o conhecimento de que, ops, eu passei por isso hoje, eu passei por isso semana passada, nos últimos 12 meses no ambiente de trabalho. E é interessante, então, que aquela percepção de que talvez não tenha sofrido algum assédio, discriminação ou violência, ele se configura de fato quando damos nomes a cada uma daqueles detalhes nas violências anteriores. Aqui no caso, Kaylin, nessas situações de assédio, violência e discriminação por país, é um número realmente gritante, né? O Brasil com 71%, o México com 74%. Então, quando consideramos que, de fato, as violências foram bem tipificadas,
qualquer uma daquelas ocorrências leva a números alarmantes que só corroboram as sensações de quem é LGBT de fato ou de quem é aliado a essas questões LGBTs e profissionais em ambientes de trabalho que presenciam ou mesmo sentem em suas próprias narrativas o cerceamento de liberdade, o cerceamento de ser quem é e amar quem de fato ama, né? Essa questão por violência de país salta aos olhos. Os países, em maior ou menor grau, eles não estão tão fora da realidade em termos de América Latina e Caribe, né? Nós temos vejamos aqui, 77% Colômbia e vai até 65% Uruguai, por tipos de violência, quando consideramos violência simbólica. Então, os dados ali permitem falar o seguinte: em termos da América Latina e Caribe, não as situações estão de certa forma conversando de diferentes realidades nacionais para as mesmas pessoas LGBTs dentro do continente. Eu teria que contribuir isso, Kelly. Perfeito. O Arturo, o nosso parceiro da Nodos Argentina, ele vai falar em espanhol devagarinho, mas ele gostaria de fazer uma intervenção agora. Arturo. Sí, para nosotros este dato era como muy importante porque sabemos que la microagresión o esto que es acoso, y lo sabemos por la historia de la humanidad, se vuelve violencia física, se vuelve asesinato y se vuelve genocidio. Entonces, esto de no minimizar lo que alguien dice, bueno, es una bromita, no hace nada, era un chiste entre amigos, es cosa del chat, del WhatsApp. Al no minimizarlo decimos, no, porque esto puede llevar a actos mucho más terribles y como humanidad los hemos pasado. Ese es un dato. Y lo otro que creo que era interesante también de tener esta lectura es, si se fijan en el dato anterior, en el general, en la pregunta general, Brasil estaba en el segundo lugar de imágenes sobre acoso, ¿no? Es decir, estaba con el 44% después de Centroamérica. Y acá el dato interesante es, se invierte, está en el tercero con menos en relación a la región. Una reflexión que yo hacía, que es más una hipótesis, es si quizás las personas en Brasil son más conscientes, ¿no?, de que hay ciertas actitudes que son acoso y por eso desde el inicio frente a la pregunta directa ya decían esto es acoso y obviamente cuando venían las preguntas al desglose la podían visibilizar. Era una reflexión que nos hacíamos desde acá. Acoso quer dizer assédio, né? Então, não sei se alguém tem alguma dúvida sobre o que o Arturo acabou de falar, mas então eu acho que é bem interessante isso quando a gente vai se aprofundando nesses números, como neste momento a gente vai voltar a ver, né, sobre o tipo de violências, né, são muito altas, que vão, como o Guilherme estava falando, de um mínimo de 65,5% de violência simbólica no Uruguai, até o máximo que é um 77,6%, né, na Colômbia. Só que essas violências, elas vão se somando, como o Arturo estava falando, né, a violência simbólica, ela vai possibilitando, ela vai se consolidando, ela vai possibilitando essa desumanização, né, que vai levando a uma violência institucional, que vai levando para o assédio, que vai levando para a violência sexual e física. Então, como a gente vê ali, não são umas porcentagens cumulativas, já que havia a possibilidade de respostas. Sim? Não são cumulativas, mas ao mesmo tempo elas acabam sendo... Você vê que tem uma escala, né? Você começa a aceitar certas violências simbólicas achando que não são tão agressivas, daí você começa a receber violências institucionais percebendo que, tipo, não, são só institucionais. Você começa a receber assédio, você fala são só assédios,
para você ver como você vai desembocando nesses aceites que você vai dando, né? Porque a vida, assim como a empresa, como a sociedade, como a normativa, ela só faz com a gente o que a gente permite até quando a gente permite. É por isso que é tão importante a gente ter uma consciência, de fato, do que é realmente violência, do que são violências, do que são processos de discriminação para além das questões de preconceito, que fica no fórum íntimo de cada pessoa, mas quando esse preconceito se transforma em discriminações, é bom que a gente saiba o que é e os caminhos que a gente tem para denunciar, nem que seja através de uma pesquisa, se você não consegue chegar na tua ouvidoria, para que a gente possa estar se munindo, né? Porque quando a gente não fala, esse dado começa a ficar sem a real intensidade que ele pode ter para que ações de políticas públicas efetivas ou de políticas dentro de empresas efetivas se concretizem de fato, né? Então, é muito importante entender esses lugares para a gente começar a não aceitar mais esses lugares, né? Kellen? Acho que o áudio deu som, Kellen. Sim, desculpa. Então, ótimas aclarações, porque neste próximo slide que a gente vai passar, vamos ver ali por população, né, para aprofundar um pouco mais nesse desagregado, né? Então, depois de termos caracterizado quais são essas violências, olha como aumentou, né, o número de pessoas que reconheceu, né, por grupos populacionais que reconheceu os tipos de violência. Então, talvez, se alguém quiser comentar esse slide, que eu acho bem interessante, né, quando você vê as pessoas trans, intersex, queer, bissexual e lésbica. A gente continua vendo que aumentou, né? No anterior seria, por exemplo, pessoas trans foram 61,4%, né? E aqui a gente teve um aumento para 89,1%, né? Pessoas queer, a gente tinha 43,2%, a gente chegou a 78,7%, ou seja, quase dobrou o número de pessoas com essa percepção em termos de queer. Então, praticamente todas, né? Se não dobraram, tiveram um acréscimo absurdo, né? O da trans não dobrou porque já era acima da média, então não tinha como dobrar, porque senão a gente ia passar dos 100% aqui, né? Então, quase duplificou aí, foi 1,5 vezes, quase 2% a mais aí, o tempo de pessoas que perceberam essas situações de assédio por conta de violência e discriminação por ser LGBTQIA+, né? Então, é tão importante isso, né? Que a gente vê que realmente a consciência leva a gente a ter uma percepção, e a percepção dessa essência do que fazem com a gente leva com que a gente talvez possa partir para uma ação, né? Eu falo talvez porque aí vai depender muito do que o sistema nos dê como ferramentas, né? Sistemas que as empresas possam dar através de planos de ação, de estabelecer lugares com segurança psicológica, que a gente tenha leis que nos respaldem como população não vulnerável, mas que realmente está em vulnerabilidade por conta do lugar colocado de perda de direitos, que a gente já sabe, que eu não preciso falar aqui. Então, é muito importante a gente ter esse lugar e perceber o quanto muda quando a gente começa com essa explicação mais incisiva, realmente, de maneira mais holística mesmo, né? Sem dúvida. Eu acho, inclusive, minha opinião pessoal, esse é um dos pontos mais importantes dessa pesquisa, né? Porque você desnaturaliza a violência, você descreve a violência para as pessoas começarem a reconhecer, e aí sim a gente, né, a partir do reconhecimento, conseguir falar realmente sobre, né, e as pessoas identificarem o que estão passando. Um estágio de consciência, né, Luanda? Exato. Um estágio de consciência, e não por acaso, né, quanto mais, digamos, diferentes, né, para quem não é LGBT, e mesmo para quem é, porque às vezes não conhece exatamente todas as orientações e não conhecendo não respeita, né? Os gays ali estão ali na sua aparente zona de conforto, pessoas trans, intersex e queers são ali com os maiores índices, então isso denota inclusive um próprio desconhecimento dentro do movimento e também das empresas que não sabem lidar com o mais diferente do que já de frente nos padrões cisgêneros, brancos e héteros aqui da nossa sociedade.
Exatamente, Gui. E a gente vê ali pelos dados, pelo gráfico, que até os gays, e aqui a gente pode falar que desses 68,9% a maioria é branca, né? E cis, também não tem conhecimento, também tem essas violências naturalizadas, né? É porque os números, eles aumentam muito também entre eles. Então, a questão da naturalização, ela é muito estrutural e deve realmente... essa parte da pesquisa, para mim, é linda. Essa descrição das violências para que informe as pessoas, olha isso, a gente está falando disso. Exato. Keilen, só uma questão de ordem aqui. A gente temos 10 ou 15 minutos antes do horário previamente combinado. A gente pode estender um pouquinho. Você quer passar para outras colocações também? Não, eu quero a gente já passar, por quê? Porque há perguntas também do público sobre como denunciar. Então, essa Sim. parte das denúncias é bastante importante, que a Luanda pode também nos esclarecer, mas antes de passar para isso, é importante saber estes dados aqui, as situações anteriormente descritas que você vivenciou, foram exercidas por uma pessoa ou por um grupo de pessoas ou por uma pessoa só. Então, aqui temos que 30,2% foram exercidas por um grupo de pessoas, 27% por uma pessoa só, e este outro dado do lado direito chamou bastante a minha atenção. Quem exerceu principalmente ou as condutas anteriormente descritas? 43,6% situações exercidas por homens e 34,4% situações exercidas por mulheres, né? Eu acho bem importante esse dado, porque geralmente as mulheres costumamos não nos vermos dentro desse lugar de agressão, né? Dentro desse lugar de assédio, dentro desse lugar. Então, eu acho muito importante a gente pensar, né? Refletir a partir deste dado, como nós exercemos, seja violência simbólica, estrutural, assédio, cyberbullying, enfim, contribuímos com aqueles comentários, espalhando questões pelo WhatsApp. Enfim, eu acho que esse dado traz uma reflexão interessante e importante para as mulheres, sejam de qualquer orientação sexual, enfim, como nós temos um papel dentro dessa geração de violências, né? Eu só quero... Sim. Não, eu só queria dizer que, tipo, né, a maioria das pessoas LGBTs, né, quer dizer, são pouquíssimas as pessoas LGBTs, e aí eu vou dizer, não vou nem tirar os T, vamos colocar o T junto, mas a maioria das pessoas LGBTs, pouquíssimas são as que estão em grau de liderança. Né? São pouquíssimas na frente de graus de liderança ou em posição de liderança, né? Outras pesquisas já analisaram, inclusive, aonde essas pessoas LGBTs estão dentro das empresas, que graus elas ocupam. Então, normalmente, são lugares mais de base, né? São lugares da metade para baixo dessa pirâmide estrutural dentro do corporativo. Da metade para baixo, normalmente os graus gerenciais dessas pessoas, quem lidera essas pessoas já são mulheres, entende? Então, muito dessa gestão realmente de preconceito e dessas situações vividas vieram porque as gestoras da metade para baixo estão nesse processo de serem mulheres construindo esses lugares em ascensão a plano de carreiras, entende? Eu acho que quando a gente começar a subir lideranças, tanto LGBTs, e começar a fazer essa pirâmide se mover realmente em termos de plano de carreira, de acessibilidade, de oportunidades, entende? Buscando a equidade, eu acredito que talvez a gente vá, inclusive, aumentar o número talvez de mulheres, entende? Nisso aí vai ficar mais ou menos igual à situação exercida, até porque machismo, como racismo, como LGBT, transfobia, eles são estruturais, não são questões que dizem respeito a um gênero ou outro, elas são estruturais da nossa natureza, né? Então, eu acredito que até esse número, que eu já acho assustador, porque a gente já tem aquela ideia de achar que, não, por ser mulher, não, por a pessoa ser negra, então é mais difícil, né? Ela não vai exercer preconceito, enfim.
Então, por essas questões, eu acho que cada vez que a gente suba e começa essa miscigenação de oportunidades, a gente vai ver cada vez mais igual, inclusive os vieses e os preconceitos acontecendo. É por isso que é tão interessante a gente mudar up e também estruturar down, entende? Fazer com que isso aconteça up and down, tanto no macro quanto no micro, essas mudanças, né? Perfeito, Maite. Conhecimento e sensibilidade para todos os níveis e engajamento independente da posição que você ocupa, né? Porque, ao final do dia, somos todos pessoas sendo mais ou menos agredidas e, enquanto dores, é fundamental que a gente perceba o que isso causa em cada uma das pessoas em questão. Então, vamos agora para que as pessoas estavam perguntando sobre denúncias. Eu acho que a Luanda, né, pode nos contar um pouco. Por quê? Porque, assim, quem não realizou nenhuma denúncia, seja dentro da empresa, seja um órgão estatal, justiça, instituição antidiscriminação, Ministério do Trabalho, Veedoria, polícia, etc., foi 86,3% das pessoas, né? Então, e só 10,8% das pessoas fizeram uma denúncia no de trabalho. Agora, por que não se registrou essa denúncia no seu trabalho? 46% falaram não corresponde, não fiz porque não fiz, né? Agora, 21% declarou medo de exposição, represálias ou consequências no trabalho. 18% não considerei necessário. 8% os mecanismos de denúncia no meu trabalho não são confiáveis, né? E 4% não sei se existem canais, mecanismos ou procedimentos de denúncia, e só 3% por outro motivo. Então, Luanda, você queria comentar sobre o assunto? Oi, claro. Eu acho que antes de mais nada, né, dada essa pesquisa, dado, enfim, que isso a gente está falando aqui de ambientes de trabalho, é fundamental com que as empresas elas abram canais para essas denúncias, né, que sejam confiáveis, porque, como você falou, e os próprios dados demonstram que esses mecanismos, algumas pessoas não utilizam porque as pessoas não têm confiança, né, nesses mecanismos criados pela própria empresa. Fora isso, nós temos, aqui falando de Brasil, nós temos a legislação trabalhista que protege, que protege essas relações, essas discriminações dentro do mercado de trabalho, então podem ser denunciadas. Tem o Ministério Público do Trabalho também, que é um canal de denúncia. Nós aqui temos a própria criminalização da LGBTfobia, então podem ser feitos, dependendo do tipo de agressão e tudo, identificada a homotransfobia, pode ser feito, pode ser lavrado um boletim de ocorrência. Por estarmos falando especificamente de relação de trabalho, pode ser judicializado, enfim, a pessoa procurar a Justiça do Trabalho, procurar um advogado, um especialista na área, uma advogada, buscando aí, já que não resolveu internamente de forma administrativa, buscando até uma rescisão contratual em razão dessa homotransfobia, dessa discriminação. Nós temos vários meios, mas a maior questão, né, que eu vejo é que as não denúncias, elas se dão exatamente por causa dessa falta de confiança que se tem dentro dos ambientes de trabalho. Se a gente está falando de trabalho, a gente está falando de subsistência, né? Apesar das inúmeras explicações aqui, eu não vou entrar no mérito, dizer o que as pessoas devem ou não fazer, porque cada um sabe onde o calo aperta, todos nós sabemos quão difícil é ser inserido no mercado de trabalho e quão difícil é nos mantermos dentro dessa estrutura, e essa pesquisa vem para ratificar isso. Então, essa não denúncia faz com que essas situações discriminatórias, sem dúvida, não sejam visibilizadas. E não sendo visibilizadas, não vindo para o centro da pauta, elas não são combatidas. Mas como não adianta também
políticas empresariais de inserção que não sejam acompanhadas de capacitação de pessoal para que seja criado um ambiente de trabalho saudável, que não sejam criados, não adianta não serem criados espaços de diálogo e escuta seguros para manutenção das pessoas nessa estrutura, senão essas políticas não funcionarão, né? Prova disso é que 35% das pessoas declararam que seus ambientes de trabalho, apesar de existirem políticas ou programas direcionados à inclusão, apenas 25 se demonstram representadas por esses programas. Então, não adianta achar que é possível falar e criar políticas públicas voltadas para essa parcela de empregados sem ouvi-los. Existem, sim. Eu acho que os principais canais têm que ser os canais internos, né, para que seja tomada, porque a principal questão aí não é, embora exista a Justiça do Trabalho para socorrer essas pessoas, a principal questão é manter um ambiente de trabalho saudável para que essas pessoas consigam se manter dentro das estruturas. Então, eu acho que vem aí o papel muito das organizações e das empresas que se dizem, né, engajadas na inserção das pessoas LGBTI+, e negras nas estruturas, de criarem esses canais. Exatamente. De criar e ser sensíveis para ver se eles funcionam, né? Porque o que eu mais conheço é a empresa falando, nossa, a nossa empresa é incrível, nunca chegou nenhuma denúncia na ouvidoria, né? Então, tipo, não basta criar uma ouvidoria, né? Tem que saber se esse caminho é verdadeiramente acessível, se esse caminho verdadeiramente é um caminho que a pessoa conta com anonimato, conta com apoio, né? A gente sabe, aí a Luanda trouxe o Ministério do Trabalho, que tem a OIT 111, que faz essa inserção realmente de apoio, mas no Ministério do Trabalho, não sei se vocês sabem, são pouquíssimas as denúncias que chegam, e para eles, quando não chegam, parece que está tudo bem, né? Parece, não teve denúncia, então está tudo bem porque não chega denúncia. Às vezes a gente não denuncia porque a gente julga que a nossa justiça não vai dar em nada, a gente acha que vai perder o emprego ou vai sofrer sanções dentro da nossa empresa por denunciar, porque a gente não vai conseguir testemunhas que denunciem a nosso favor, porque está todo mundo tentando proteger o seu, mas quer dizer, tá num lugar que a gente precisa fazer alguma coisa, não dá mais pra gente ficar quieto, entende? Porque de tanto ficar quieto, daqui a pouco a gente não vai fazer mais nada, porque vão tirar as nossas vozes, entende? Então, chegou a hora da gente falar, e chegou a hora, que nem a Luanda falou, das empresas também perceberem que não basta criar alguma coisa, não basta criar uma cartilha, divulgar uma cartilha, se não colocar essa cartilha em prática. Senão não acontece o walk to talk. Senão você fica falando uma coisa para inglês ver e que a gente não usufrui, entende? Compensa muito mais fazer coisas a curto prazo, pode não ser coisas lindas, aquelas coisas de tipo para fazer um marketing super positivo, mas que verdadeiramente funcionem. Use estruturas que já existem e já existam na tua empresa para fazer essas empresas funcionarem. Porque só dizer, temos uma ouvidoria, temos uma linha onde a pessoa pode ligar, um e-mail onde ela pode denunciar, e não criar essa linha, um ambiente também seguro, que a pessoa se sinta à vontade, não vai funcionar de nada, né? Então, tem que criar essas estratégias para além da criação desses pontos, né? Tem que fazer uma rede mais ampla nesse sentido. Que aula, Maite, que aula. Exatamente. E justamente, mesmo nos comentários, né, Maite, você já endereçou algumas das questões que estavam sendo, né, postas nos comentários, e que a gente também, no nosso dia a dia dos nossos trabalhos, sabemos e vivemos bem de perto como as empresas têm aquelas políticas, algumas têm aqueles canais, mas as empresas em si, elas não estão prontas ainda para saber como escutar, como atuar, como antes entender qual é a diferença de partir para a justiça punitiva, já que existem crimes, já que foi cometido um crime, mas antes disso, como fazer a prevenção, né, dessas violências, como fazer a tratativa dentro dessas violências, de vários tipos de negociação, mediação, resolução de conflitos, né, que nem sempre a solução é aquela solução punitiva, né, muitas vezes é fazer sentar as pessoas envolvidas e entenderem como elas podem fazer uma justiça restaurativa, né, e
a virarem aliadas no combate dessas mesmas violências que anteriormente foram produzidas. Então, eu acho que, sim, tanto nos comentários aqui como, né, nos slides, as pessoas estão, nos dados que a gente trouxe nos slides, as pessoas estão pedindo para que as empresas realizem esse trabalho, como a gente vai ver agora. Você conhece alguma política ou programa de inclusão e diversidade sexual e não discriminação das pessoas da comunidade LGBTIQIA+, no seu trabalho? Olha, 25% existe e me sinto confortável com isso. 10,2% existe, mas não me representa. 46,8% não existe, mas precisa ter, né? 8,2% não existe e não acho necessário ter. E 10,3% não sei, ou não sabe, ou não responde. Então, quando a gente vê esses dados, não existe e existe não me representa, a gente vê ali 58% quase de pessoas que estão esperando que elas existam e que, além de existirem, sejam representativas, sejam efetivas, né? Exato. Bom, e esta é mais uma imagem muito, muito importante que vem a corroborar aquilo que a gente estava falando. É impressionante como depois, né, de todas estas descrições, né, de situações, pessoas, de agressões, de violências, etc., 40,3% das pessoas respondem que trabalham muito confortavelmente. E 23,8% das pessoas trabalham com algum conforto, 14,4% nem conforto nem desconforto, e só 15,4% trabalha com algum desconforto e só 6,1% trabalha muito desconfortavelmente, né? Então, é um dado bem contundente sobre a naturalização das violências. Muito. Vem confirmar tudo que a gente falou. Vem confirmar tudo que a gente falou, né? Do quanto a gente somatiza e acaba fazendo com que isso não importe, né? Com que isso realmente não seja um problema, com que isso, tipo, eu consigo levar, eu sou tão forte, né? As pessoas LGBT têm um pouco disso, né? Não só LGBT, as pessoas negras, as pessoas que são excluídas do processo societário de alguma maneira, têm um pouco disso, né? Do tipo, eu já aguentei tanto, vou aguentar mais um pouco. Eu já me tornei forte através dessas questões. E não, para com isso, entende? A gente não tem que carregar o mundo nas costas, a gente não tem que sofrer mais do que o devido. Aliás, a gente não precisa nem sofrer, né? Então, quer dizer, a gente não tem que ficar aguentando esse arcabouço todo de situações e de que são propostas, entende? Porque a gente acaba aceitando coisas. Eu sempre falo, nos lugares onde eu vou, principalmente com relação à empregabilidade de pessoas trans que estão nesse expurgo de inclusão, nesse processo de inclusão, tipo, eu sei que é difícil falar isso numa época que a gente vive no mundo capitalista, o capitalismo selvagem, que não é nada humano, inclusive, mas quer dizer, não aceite qualquer coisa, porque quando você aceita qualquer coisa, você em pouco tempo se transforma em qualquer coisa. Eu sempre falo isso para as pessoas, então para de aceitar qualquer coisa, para de aceitar que foi só uma coisinha, não é uma coisinha. Várias coisinhas juntas se transformam numa grande coisona, não deixe chegar nessa coisona, não aceite essas situações, entende? A gente vai aceitando essas coisas. Aceitando porque, tipo, tá tudo bem, é só o jeito, foi sempre assim, isso é natural. Não, não é natural. Isso é construído, e construído de uma maneira extremamente cruel, pérfida, desumana, entende? Não aceitem isso. Maite, e justamente a parte de não aceitar significa você falar em tempo, não ficar acumulando uma série de macroagressões, diretas e indiretas, até você já estar em um ponto no qual não pode ter mais diálogo, no qual se cerceou a possibilidade de você construir uma situação de aprendizado com essa pessoa agressora ou com esse grupo de pessoas agressoras, e além do grupo das pessoas agressoras, também a gente levar em conta nessa pesquisa e depois em futuras
pesquisas como é que as pessoas não LGBTIQIA+, atuam, né, nessas circunstâncias. Eu acho bem importante para futuras ocasiões a gente incorporar também a visão e a atuação dessas pessoas. Mas, por enquanto, a gente precisa começar a se colocar, sim, antes de chegarmos em situações limites que já ensejem desfechos que sejam punitivos, que sejam criminalizados, né? Então, comecemos a falar, seja por questões de gênero, como mulheres, cis ou trans, seja por questões de orientação sexual, identidade de gênero, racismo, xenofobia, capacitismo, enfim. Eu acho que estabelecer esse diálogo mais cedo dentro das empresas, dentro da sociedade, na mesa do bar, essas conversas, né, logo no início, evitam que se desencadeiem situações muito pesadas e já com desfechos mais complicados. Então, só para encerrar, vamos rapidamente entender como é que a Covid-19 teve algum impacto, né, na nossa comunidade, né? E olha só, a pergunta era, você acha que devido à sua orientação sexual e ou identidade de gênero, é mais fácil que alguns dos seus direitos trabalhistas sejam violados durante a pandemia do Covid-19? Então, a esmagadora maioria disse que não, 2/3, perdão, diz que não achava que isso tivesse uma influência, porém, 1/3 das pessoas respondentes disse que sim. Né? E a partir da pandemia da Covid-19, você percebe que as situações de assédio, violência e discriminação por orientação sexual e identidade de gênero aumentaram a esmagadora maioria daqueles que, né, dos 32,2%, falou na família, seguido do meu trabalho em geral, minha casa, entre amigos, colegas de equipe, com meus líderes de equipe ou gerentes, meu parceiro, relacionamento ou vínculo. Então, podemos ver aí que a família, de fato, foi quem exerceu, né, mais situações que relacionaram a Covid-19, a possibilidade da transmissão da Covid-19, com as pessoas de diferente orientação sexual e identidade de gênero. E ali temos uma discriminação por países, né? Então, em casa, quem mais teve um impacto nesse cruzamento de orientação sexual e identidade de gênero durante a Covid-19 foram aqueles países da América do Sul, como Equador, Peru, Venezuela, Paraguai e Bolívia, né? Seguidos ali do Chile, né? E o Brasil, acho que em 4º lugar atrás da Colômbia. Então, se a gente olhar qual que foi o maior ambiente de discriminação durante a pandemia dentro do Brasil, foi no meu trabalho em geral. Vocês podem ver aí que teve 11,1% das pessoas no Brasil declarou que não foi em casa, não pertinho foi da família, mas o que mais apresentou foi no meu trabalho em geral. Então, esta ótica, né, da nossa população LGBTIQ+, dentro da pandemia, foi bastante interessante, impulsionada pela UNAIDS, né, e eu acho importante aqui no Brasil entender, dentro do ambiente das empresas, como é que isto está acontecendo, né, pessoal? Então, é praticamente um voltar aos armários, né, Kellen, quando a gente considera violências no ambiente da família ou nas residências, né? Então isso é bem intenso. Exatamente, ser considerado como uma pessoa que pode apresentar maior risco, né, do que qualquer outra pessoa, já que temos uma orientação sexual ou identidade de gênero diferente, eu acho uma questão muito importante de se olhar neste contexto de pandemia, né? O que a população LGBTIQIA+, teria, ou como estaria sendo percebida
para ser apresentar mais risco e sofrer mais discriminação das outras pessoas. Eu acho um aspecto novo, né, que precisa ainda ser meditado e entendido de forma melhor. Então, já estamos encerrando por aqui. Onde que vocês podem encontrar o relatório preliminar? Bom, está no blog da nossa página da Integra Diversidade, né? Temos ali o link completo, tá? Também temos nos comentários, a Verônica já publicou o link lá dentro dos comentários deste chat, né? Então, ela já está disponível no próprio chat. E, bom, Gui, se você quiser falar um pouquinho, né, sobre as pessoas, né, e as entidades que apoiaram a pesquisa. É um conjunto bem repleto e diverso de entidades, né, de toda a América Latina, e teve uma operação Tarefa Nacional com vocês da Integra, muito bem representando os esforços aqui no Brasil, Transempregos, Aliança Nacional LGBTI, Diálogos Entre Nós, e um conjunto diverso de tantas outras entidades de fomento, entidades de representativas ao longo de todos os países da América Latina que puderam participar de uma forma efetiva e para impulsionar fatos e dados que contra isso não há argumento, né? Então é isso. Se tiver algumas perguntas aí, acho que a gente já passou um pouquinho do tempo, mas a gente vê por aqui, porque, né? Eu vou ter que sair, Sim, gente. A gente passou um pouquinho. Eu não vou conseguir ficar para as perguntas, mas todo mundo sabe como me achar, enfim. E não esquecendo que essa é uma prévia, né? Que vai sair uma inteira, talvez no final de agosto, né? Acho que vai ser final de agosto ou começo de setembro, vai sair uma inteira, né? Uma com todos os dados e tudo. Então, não dá para escutar, mas ela falou exatamente. Eu estou traduzindo a leitura labial daquele que não dá para escutar aquele. Mas ela falou, exatamente, Maitê, você está certa. Foi isso que ela falou. Então, um beijo para todo mundo. Agora, perguntem para esse povo aqui, para a Luanda, para aquele, tudo. Beijo, 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 gente. Obrigada. Tchau, valeu, Maitê. Beijo. Tchau. Bom, pessoal, então, por favor, deixem também os seus comentários, né, no nosso chat. É bem importante ouvir o que vocês falaram, né, as suas impressões. E como a Maitê ressaltou, esta é só o relatório prévio, preliminar. Nós estamos trabalhando, né, Arturo, no aprofundamento dos dados e vários cruzamentos por país. Então, ainda vamos ter lá no final de agosto, início de setembro, a publicação no qual a gente vai conseguir mergulhar, entender os cruzamentos por idade, entender os cruzamentos por orientação, por diferentes tipos de orientação sexual, identidade de gênero, raça, enfim. E a gente finalmente poder ter um olhar mais qualificado, né? E comparar, sempre importante, comparar como estamos para oferecer apoio, né? Àquelas populações, àquelas regiões que estão muito mais vulneráveis do que nós estamos aqui, porque se o Brasil recebe até imigrantes que fogem do seu país, geralmente África, Oriente Médio, que vem aqui para conseguir exercer a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero, isso também quer dizer que o Brasil não é aquele fim do mundo que muitas outras que a gente costuma pensar. É também importante pontuar que o Brasil precisa melhorar, mas também pode apoiar, né, essas iniciativas em outros países que estão precisando também de apoio e atenção. Então, eu gostaria de convidar para fechar, né, se o Arturo quiser dizer alguma coisa, a Luanda e o Guilherme. Perfeito. Kelly, só um minutinho, por gentileza. A Luanda está com uma agenda super restrita agora. Ela já toma a palavra, já se despede, e depois você sobe os nossos contatos no último slide, que é para o pessoal encaminhar comentários e perguntas que nós respondemos à medida do contato pelas mídias. Luanda? Eu só tenho a agradecer o convite para estar aqui, parabenizar por esse empenho, por essa pesquisa, que a pesquisa está maravilhosa.
ela vem, enfim, ratificando, né, com dados, aquilo tudo que a gente fala aí sempre. Então, muito obrigada. Eu me disponho também, infelizmente eu preciso sair, que eu tenho uma reunião agora, mas eu fico aí aberta. Vocês vão passar os dados aí, as mídias, podem me contatar pelas mídias que eu respondo qualquer dúvida que tenha ficado. E parabéns mais uma vez, um beijo a todos vocês, um prazer estar aqui com vocês e um beijo a todos que estão assistindo também. Valeu, Luanda, gratidão. Perfeito. Então, Arturo, você quer falar No, al contrario, nada, muy interesante todo lo que charlaron y muy agradecido por toda la información que nos dieron. Como siempre digo, no es lo mismo, cada país es distinto y los datos se leen de forma distinta cuando la gente habla sobre los datos, y eso es lo que acaba de pasar, así que muchas gracias por el espacio. Y como esperamos que sea un ejercicio de todos los años, para el próximo año volveremos a convocarles para tener muchos más datos de Brasil y que cada vez sea como mucho más grande el ejercicio en alianza. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo, muy gentil. Próximo ano, o Brasil em peso na próxima versão da pesquisa. E para encerrar, Guilherme, por favor. Claro, claro. Gratidão. Você pode só subir os nossos contatos para quem quiser entrar nas mídias. Gratidão a cada um de vocês que nos brindou, a todos que nos brindaram com a presença, atenção, com os corações abertos aqui, para de fato juntos nós progredirmos nessa pauta, que é uma pauta de todos para todos. Então, Kelly, valeu, Arturo, Kelly, Maite e Luanda, que já se despediram. Foi um prazer estar com vocês aqui, promovendo essa pauta e esforços coletivos. Valeu. Obrigada, pessoal. Tudo de bom. Obrigada pelos comentários, também no chat, nas perguntas, a participação. Aguardamos vocês também nas nossas redes sociais. Tudo de bom. Até a próxima. Um beijão para todo mundo. Abraço, beijo, até mais. Tchau, tchau.